Então, agora que a gente já definiu o diagrama de blocos dessa estrutura na parte 1, vamos ver como é que eu monto o diagrama de blocos a partir desta forma fatorada do HDS. Tá? A ideia toda é centrada na relação entre modulação no domínio S e convolução no domínio tempo. Então, eu posso vislumbrar esta estrutura em termos de polos e zeros como um encadeamento ou uma cascata de uma série de subsistemas. Então, eu vou ter aqui, ó, o H de S pode ser considerado como um ganho A, que multiplica um subsistema S menos Z1 sobre S menos P1, que multiplica, ou em cascata, que alimenta um sistema S menos Z2 sobre S menos P2, que alimenta vários outros subsistemas até S menos Zm. E aqui eu vou fazer um detalhe. Eu vou considerar aqui, na situação em que eu tenho mais polos do que zeros. Até 1 sobre S menos, aqui PM, PM e aqui PM. Tá certo? Então, essa é a minha relação y de S sobre x de S. Então, x de S alimenta um desses sistemas, que alimenta o próximo, o próximo, o próximo, até produzir o y de S. Então, veja, vamos começar assumindo aqui um subsistema, vou chamar de H1 de S, o HK. Vamos dizer que o késimo subsistema seja S menos Z1 dividido por S menos P1, tá certo? Veja, eu vou observar essa estrutura à luz dessa estrutura. Veja, basicamente o que eu observo? Esses dois últimos termos, né? Então eu posso escrever essa estrutura como 1S elevado a 1, ou seja, o termo B1 é 1, mais, já que eu estou somando aqui em cima, menos Z, eu vou colocar ZK aqui, significa genérico, dividido por 1S1 mais menos PK, tá certo? E veja, essa estrutura representa todos esses subsistemas individualmente, que estão em cascata. Eu vou trazer a estrutura geral, tipo 2, para a gente ter como referência aqui, como guia, tá? Para poder desenhar esse diagrama de blocos do késimo subsistema. Então, veja. Eu tenho um somador, outro somador. A gente pode supor uma entrada intermediária xk de S e uma saída intermediária yk de S. Esse sinal intermediário é integrado uma vez, alimentando os somadores. E veja, deste lado eu tenho os Bs, começando por, olhando aqui, ó, B1, B0, B1 unidade, B0 menos ZK, tá certo? E deste lado eu tenho 1 sobre a N, 1, e menos A0. A0, então, o próprio PK. Ok? Então, veja, esse é o diagrama de blocos que serve cada um desses subsistemas que eu anotei aqui em verde. Certo? Vamos ver agora, segundo este... Opa, desculpe aqui só.
deixar claro aqui, este aqui é o nosso HK de S. Tá? Cada um desses ali. Opa, marquei errado. Todos esses obedecem esse critério. Vamos ver este último aqui. H, vamos chamar ele de HL de S. Tá? Uma letra qualquer, sem nenhuma motivação aqui. L de S. Então, quando eu tenho situações 1 sobre S menos PL. Tá? Mesma ideia. O que eu vou observar? Eu só tenho o termo B0, tá certo? Então é como se eu tivesse aqui, observando aqui o último trecho aqui em vermelho. Tá? Então eu tenho 0 que multiplica S na 1 mais unidade dividido por 1 S na 1 mais menos PL. Tá certo? Então veja, nesta situação, como é que ficaria? É só observar. Esta parte do PK permanece a mesma, só trocando PL, então vamos lá. Mais. Então, vou colocar YL de S, XL de S. Um integrador intermediário. E veja, 1 sobre S. Agora, lembrando, eu tenho aqui ó, o meu PL. Tá? Deste lado aqui, eu tenho menos 1. Tá certo? Ah, não, desculpa. Deste lado aqui, vamos ver, eu tenho B0, a unidade, tá? E aqui eu tenho que ter 0. Veja, 0. Um jeito de dar 0 pensando em então, só reforçar aqui, unidade. Veja, simplesmente eu não tenho esse caminho. Vou pôr um tracejado aqui, só para lembrar aqui, ó, 0, tá certo? Ou retirar ele, tá certo? Então, veja, diagrama de blocos, simplesmente o percurso aqui que a gente tem, tá? Há uma realimentação e parte dessa realimentação simplesmente é o próprio y de s. Inclusive, poderia aqui, se eu quiser, né, eliminar toda a estratégia, todo esse trecho aqui e dizer que esse aqui é o próprio y de s. Não precisa do somador. Tá? Então, veja, eu construo rapidamente diagramas de blocos à luz da estrutura básica tipo 2. Poderia construir à luz da estrutura básica tipo 1? Poderia. Simplesmente observar que eu tenho basicamente um conjunto de subsistemas. Vamos ver aqui só para a gente entender essas conexões aqui, se eu fosse montar toda essa estrutura. Tá? Então veja. Eu agora vou ter um encadeamento desses subsistemas, um atrás do outro. Vou colocar aqui. Tá certo? Claro que agora a entrada, eu tenho x de s, que eu posso já amplificar pelo fator a, que a gente já definiu anteriormente. E aqui eu simplesmente vou fazendo conexões sucessivas. Vou fazer só mais um termo aqui, ó, usando esse aqui.
Então veja, é muito simples a ideia, tá? Bastante tranquila. E a ordem que eu estou fazendo aqui é totalmente arbitrária. Tá? Até obter aqui y de s. Então eu posso construir desta maneira o circuito. Veja, eu construí ele de lado, em função dos diversos polos. Vamos colocar aqui os polos aqui para a gente ter um conjunto deles. Vamos colocar aqui P1, Z1, P2, Z2, P3, Z3 e o P4 aqui. Só para ter uma ideia aqui, se eu considerasse aqui apenas 3 parcelas aqui, 3 dessas e uma dessas aqui e um ganho. Tá? Então veja, essa é uma forma comum onde eu uso sistemas de primeira ordem, tá? Que são sistemas de primeira ordem, esses aqui, tá? Onde a equação diferencial que gera cada parcela é de primeira ordem, tá? E eu tenho essa construção, que pode ser útil ou não. A vantagem dessa estrutura é que o seguinte, como eu tenho uma visão direta dos polos, eu posso, na hora de construir os amplificadores, ter cuidado com aqueles polos que são mais próximos do eixo, imaginário, porque eles podem gerar uma situação que uma mal construção, uma má definição desses polos torne o sistema instável, tá certo? Aqui eu tenho a visão direta dos polos, mas na estrutura do tipo 1, onde eu tenho os coeficientes da EDO, eu sei que os coeficientes, todos eles estão atrelados a esses polos. Então o polo mais próximo é uma combinação daqueles coeficientes. Então se os coeficientes alterarem, eu vou ter que ter muito cuidado em todos os coeficientes, tá certo? Aqui, por exemplo, se esse coeficiente é o mais problemático, porque ele está mais próximo do eixo imaginário, eu vou ter um cuidado diretamente sobre ele. Enquanto se eu estivesse lidando com essa estrutura, eu teria que ter um cuidado com todos os coeficientes na estrutura do tipo 1. Isso acaba sendo oneroso. Tá? Então aqui eu tenho um maior foco nos polos e zeros. Tá certo? Então agora só vamos ver um último caso, onde os polos são conjugados. Isso vale também para os zeros conjugados, mas eu vou tratar dos polos particularmente. Tá certo? Qual que é o problema? Se eu tiver P's ou Z's complexos, significa que eu vou ter que construir amplificadores com ganho complexo. E isso é problemático porque os amplificadores, tanto o inversor quanto o não inversor com amp-op, eles dependem de resistores. E se eu tiver valor complexo, significa que eu tenho que ter resistor complexo. E eu não vou conseguir isso naturalmente. Então, vamos ver aqui a situação de polos complexos, que são conjugados, ou seja, eles ocorrem aos pares e um é conjugado do outro, porque a n e bn's pertencem a um conjunto de números reais. Se fossem complexos, aí não teria jeito, não poderia nem construir isso, porque não teria a conjugação. Né? Então, só para exemplificar, vamos imaginar o seguinte subsistema aqui. Tá? HK de S, vou fazer o seguinte, S menos um valor B0 qualquer, tá? Pode ser qualquer zero, pode inclusive ser simplesmente a unidade aqui no numerador, tá? Mas o foco está no denominador neste caso. Tá? Se ocorrer conjugados no numerador, é o mesmo princípio do que eu vou fazer com o denominador. Então eu tenho aqui ó, S menos PK, S menos PK conjugado. Tá certo? Então veja, eu basicamente vou fazer a junção desses polinômios, tendo um polinômio quadrado, cujos coeficientes serão reais. Então eu vou ter aqui ó, S menos P0
Então vamos ter aqui, ó, S ao quadrado menos, vamos colocar aqui, S, vamos colocar aqui, PK mais PK conjugado, tá certo? Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, porque a gente vai ter a parte real do PK, mais o módulo quadrado, vou colocar aqui, ó, PK que multiplica PK conjugado. Né? Isso é exatamente S menos B0. Veja que é simplesmente aritmética aqui. S ao quadrado mais, não mais, menos, né? Menos 2 vezes a parte real de PK mais módulo de PK ao quadrado. E aqui eu ganhei coeficiente. Só que agora eu vou considerar uma estrutura tripla aqui. Tá? Então veja, vamos começar aqui do lado dos polos. Então eu tenho aqui somador, o meu sinal intermediário, um outro somador e a saída. Então aqui, ó, x k de s, y k de s. Então, partindo aqui, ó, o que eu vou ter agora é o uso de dois integradores. Posso ter dois integradores? Posso. Tá? Então, vamos ver aqui esta alimentação, esta alimentação. Então, novamente, veja, se eu for reescrever essa estrutura para facilitar a nossa montagem, eu vou ter aqui, ó, vou começar melhor aqui, já que é ordem 2, né? Então, 0s ao quadrado mais 1s na 1 mais menos b0 dividido por 1s ao quadrado mais menos 2 vezes a parte real de S de PK multiplicado por S na 1 mais módulo de PK ao quadrado. E veja todos os coeficientes reais. Então agora fica tranquilo. Então aqui, ó, 1 sobre este termo menos este termo. Então vou ter aqui 2 vezes a parte real de PK. Tranquilo, eu posso obter isso e colocar esse valor. E aqui eu tenho menos o módulo de PK ao quadrado. Tá certo? Módulo ao quadrado vai dar um número, negativo ele antes de entrar no somador. E aqui vejam, eu tenho 0 para B, então vamos remover aqui esse fio aqui. Tá certo? Aí eu vou ter 1 para B na 1 e menos B0 para esse termo aqui, que é o Z0. Tá certo? Então veja, novamente, direto, simplesmente a gente constatar que a gente tem que transformar esses valores complexos em reais e a gente faz justamente porque eles são frutos das raízes complexas conjugadas, tá certo? Então, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter um polinômio de ordem 2. Note que essa estrutura é de segunda ordem. Então, vou colocar aqui, estrutura de segunda ordem, assim que a literatura trata esses, quando eu tenho polos conjugados, que eu tenho que tratar conjuntamente, tá? Diferente das estruturas de primeira ordem que a gente tem aqui, ó. Estruturas de primeira ordem. E por que primeira ordem? Porque a ordem das equações diferenciais que gerariam um subsistema desse tipo e desse tipo são de primeira ordem.
enquanto que aqui o sistema que geraria esta função de transferência é de segunda ordem, a EDO é de segunda ordem. Então veja, tudo está conectado, processo bem simples, nenhuma dificuldade que a gente vai enfrentar aqui no nosso trabalho. Simplesmente a gente aplica os resultados sem grandes dificuldades, tá certo? Então, agora eu tenho uma estrutura, vamos chamar assim, linear. Eu poderia conjugar este termo simplesmente colocando em cascata com eles. Outra coisa, reforço. Esta ordem é totalmente arbitrária. Eu poderia colocar esse ganho no final. Tudo vai depender da nossa operação. Pode ser que amplificar já na saída gere um sinal de amplitude muito elevada. Eu postergo isso para a saída ou coloco num ponto intermediário. Tudo vai depender do seu processo construtivo ou das suas necessidades. Do ponto de vista matemático, não importa a ordem, tá certo? Então, veja, a partir de fatoração, novamente, operação matemática, a gente consegue construir circuitos diferentes. Reforçando, qual que é a ideia? Eu tenho maior controle dos polos. Aqui eu não tenho um controle direto dos polos, eu tenho um pouquinho direto, mas eu observo aqui o polo, aqui, ó, o valor do polo. Então eu posso ter um cuidado na hora de construir o amplificador não inversor e inversor para produzir um circuito mais estável, assumindo que esse polo poderia ter a parte real muito próxima do eixo imaginário, portanto, na iminência de tornar o sistema ou o subsistema instável, tá certo? A estrutura tipo 1, grande, reforço, não tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade direta de controlar elementos individuais. Eu teria que controlar o todo, todos os coeficientes, todos os ganhos da estrutura tipo 1, para garantir que algum polo que esteja na proximidade ou na vizinhança do eixo imaginário se torne instável por um problema, vamos dizer assim, construtivo. Né? Na hora de eu comprar os meus resistores, me venderam um resistor errado, ou ele estava assim, o percentual de erro dele estava muito ruim, eu não consegui medir, o sistema ficou instável. Certo? Então é basicamente por isso que a gente opta por estruturas dessas baseadas em polos zeros, para ter um controle exatamente da estabilidade, por exemplo.